Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Ovino-Caprinocultura, tá? Em que nós estaremos estudando a nossa segunda unidade. Nesta segunda unidade, nós veremos de forma bastante dinâmica e prática quais as raças e os sistemas de produção, tá, utilizados na ovinocultura e na caprinocultura. Como pauta aqui da nossa aula, vamos estudar na ovinocultura as raças produtoras de carne, de leite e de lã, assim como as categorias animais e os sistemas de produção que regem a ovinocultura. Na caprinocultura, estaremos estudando as raças produtoras de carne, pele e leite. Assim, também como na ovinocultura, estaremos estudando na caprinocultura as categorias animais e os sistemas de produção que a rege. Raças produtoras de carne na ovinocultura. Bem, como principal aí, primeira, né, trazendo aqui na aula de hoje, temos Texel, tá? Texel é uma raça de origem holandesa, aí desenvolvida mais ou menos pelo século XIX, início do século XX, tá? Essa raça, ela foi utilizada ali, né, com base na melhoria das pastagens da ilha, tá? Então, essa pastagem, ela não era tão nutritiva assim, tá? Então, o Texel se adaptou bem a essas questões nutricionais dessa pastagem de pouca qualidade ali da Holanda, tá? Então, foi uma raça que se sobressaiu das demais para aquelas condições. O cruzamento entre a Hampshire e a Lincoln deram origem à raça Texel, tá? Então, ela tem origem ali, tem genótipo tanto de Hampshire quanto Lincoln. O ovino é de tamanho médio a grande, tá? Muito compacto. O Texel, ele tem bastante massa muscular, por isso que ele está aí com aptidão para a produção de carne, tá? Então, nós vamos ver daqui a pouco que as imagens que o Texel é um ovino bem musculoso, então, diretamente com essa aptidão. Então, esses músculos, eles são volumosos e arredondados, tá? E são bem robustos, a sua constituição é robusta. A carcaça é de ótima qualidade e bom peso, tá? Boa área de olho de lombo e pernil com baixa deposição de gordura. Então, o Texel, ele tem cortes nobres aí para a produção de carne. Então, ele é uma raça bastante adaptada para essa aptidão, tá? Como trata-se de um ovino, também tem aptidão para a produção de lã, certo? Então, ovino produz lã, caprino não. Então, nós temos aí essa aptidão dupla, né, para a produção de carne, em sua mais específico, principalmente, e também, de forma secundária, a produção de lã. Aqui nós temos imagens do Texel, tá? Então vejam bem, ó, e vejam a conformidade que nós vimos na aula passada, a questão da angulação do crânio, as orelhas, tá? Olha como ele produz bastante lã também, então lembrem da dupla aptidão, tá? E é um ovino bem robusto, tá? Bem musculoso para a produção de carne. Segundo ovino aqui para a produção de carne, Santa Inês. Enquanto que Texel é mais adaptado para regiões frias, né, de clima temperado, a Santa Inês é mais adaptada para regiões de clima mais quente, tá? Clima tropical. É um animal deslanado, ou seja, apesar de ser um ovino, mas com suas características genéticas, não produz lã de forma expressiva, com pelos curtos e sedosos, de grande porte, com média de peso entre os machos, que varia de 80 a 120 quilos, e as fêmeas, que varia de 60 a 90 quilos. Então, vejam que são animais bem grandes, tá? Quando relacionado aos demais ovinos, por exemplo.
Apresenta excelente qualidade de carne e pele, então é um ovino bastante cultivado ali, produzido na região Nordeste, tá? Então o santenês ele é base para muitos cruzamentos genéticos também, pela sua rusticidade, tá? Então é um animal rústico, é um animal precoce, tá? E adaptado. Então nós temos santenês na região Norte, na região Nordeste, Centro-Oeste. Então são animais que têm ali uma ampla essa ampla leque de características de adaptabilidade e que podem ser produzidos em diversas regiões, tá? Então, são animais grandes que produzem bastante carne. As são prolíferas e com boa habilidade materna. Então, por isso que o santinês ele é base para muitos cruzamentos, por características bem específicas que trazem para ele esse bom comportamento, né? E se sobressai sobre os demais. Então, fêmeas prolíferas, boa habilidade materna, que é uma característica muito requerível dentre os ruminantes, tá? A habilidade materna, então isso o santenês tem. Aqui nós temos imagens do santenês, tá? Também são animais bem robustos, né, para produção de carne, só que eles são animais maiores, enquanto que o Texel, por exemplo, é o mais compacto, tá? Então dá para ver principalmente as pernas, ó, um animal com um porte mais elevado, tá? Orelhas maiores também. Então dá para ver, ó, que são animais mais altos, tá? E consequentemente mais pesados. Então, aqui nós temos imagem do santenês. Então, vejam que, apesar de ser um ovino, é um animal deslanado, não tem lã. Doper. Doper é uma raça originária da África do Sul, tá? Do cruzamento do Dorset com os somalis. São robustos, têm corpo compacto e profundo, pernas curtas e musculosas. Então, ao contrário do santenês, é um animal mais compacto, com as pernas mais curtas e mais baixas. Animais semideslanados, talvez, enquanto o Texel é lanado, santenês é deslanado, Doper é semideslanado, tá? É precoce e em idades avançadas produz carcaça gorda. Então, é um animal que precisa ficar um pouquinho mais dentro do sistema para ele ter uma terminação melhor. O peso adulto dessa raça varia também entre 80 a 120 para os machos e 60 a 90 para as fêmeas. Então, ali são pesos bem semelhantes ao santenês. Então, apesar dele ser um animal mais curto, mais compacto, porém ele tem uma boa deposição de carne, tá bom? O Doppler, né, ele tem uma característica morfológica muito específica dele, que é justamente essa cabeça de pelagem preta e o corpo de pelagem branca, tá? Então, essa é a característica. Vocês verem um ovino que tem essa separação da pelagem preta e a branca, dope, tá? Não tem chifre, vejam que não tem chifre, não tem uma grande quantidade de lã, ele produz lã, mas em pequena quantidade, então ele é semideslanado, tá? Então, os reprodutores, no dorso, é mais fácil ver uma quantidade um pouco maior de lã, mas somente nos reprodutores, tá? Então, esse é o Doppler. Raças produtoras de leite. Claro que tem muitas raças produtoras de carne, mas eu trouxe as principais para vocês e deixo o convite para que vocês possam se aprimorar, né, e se aprofundar mais, buscar mais raças. Produtoras de leite nos ovinos. Lancane, né? O Lancane é uma raça francesa, né? Deve seu nome aos montes Lancane do Tarn. O berço da raça situa-se na região produtora de leite, destinada à fabricação do queijo Roquefort, tá? Então, é considerada dotada de aptidões mistas, uma vez que é explorada para a produção de leite e carne, tá? Então, é proveniente principalmente aí, essa dupla aptidão, dos cordeiros de alta qualidade. Então, é um animal que tem essa aptidão leiteira, porém não pode se deixar de considerar ótima deposição de carne, tá? Então, por isso, ele é considerado animal de dupla aptidão. Imagens do Lancane, né? Então, falando dele, mostrando aí como ele é morfologicamente. Então, é um animal que ele também é mais adaptado para regiões de clima frio,
tá? Então ele é mais adaptado aí para regiões sudeste, sul, tá? Uma temperatura um pouco mais baixa, ainda mais porque ele tem uma boa quantidade de lã produzida, tá? Não chega a ser a um nível comercial como o Texel, por exemplo, tá? Mas ele tem. Então isso faz com que ele, em regiões muito quentes, possa ter um estresse térmico, aí um desconforto, tá bom? East Friesian. O East Friesian é uma raça originária do oeste da República Federal da Alemanha, tá? Ao leste da região da Frísia. Por isso o nome East Friesian, né? Leste da Frísia. Então, é uma raça muito antiga, havendo referência da mesma desde 1530. Então, nós temos aí uma raça bem antiga dentre os ovinos produtores de leite. Ela é predominante leiteira, tá? Então, a principal aptidão dela é a produção de leite, mas ela também pode ser utilizada para a produção tanto de carne quanto de lã, tá? Então, é um animal lanado. Então, os ovinos que são lanados, eles têm uma geralmente dupla ou tripla aptidão, por conta da conformidade do seu corpo, a questão da produção, ao acúmulo de lã. Então, eles geralmente ou são dupla ou tripla aptidão, tá? Os machos atingem de 80 a 90 centímetros de altura e pesam de 90 a 120 quilos. As fêmeas, elas já são um pouco menores, quando relacionado a outros ovinos, por exemplo. Então, enquanto tem ovinos de 80 a 90 quilos fêmeas, aqui as fêmeas do East Friesian já são de 70 a 75 quilos. Então, são um pouco menores, porque a principal aptidão delas não é para carne ou para pele ou para lã, por exemplo, mas sim leite. Elas têm essa dupla, tripla aptidão, mas o principal delas é a produção de leite. Por isso que elas não são tão grandes e pesadas como outras fêmeas, por exemplo. Aqui nós temos imagens, tá? Da East Friesian. Então vejam que é um animal, ó, por sua tripla aptidão, ele é bem robusto, ele tem aí um bom desenvolvimento do seu sistema mamário para produção de leite e também tem um ótimo acúmulo de lã, ok? Raças produtoras de lã. Crioula, né, trazida da Península Ibérica pelos colonizadores, a ovelha crioula tem a cara e as extremidades descobertas, tá? O velo, né, de lã se abre na linha dorso-lombar, aqui atrás, cai lateralmente ao corpo, o que contrasta, né, aí com a escassa cobertura ventral, e além de ter tamanho médio quando comparado às demais raças ovinas brasileiras. Então, como a principal função, aptidão dela é a produção de lã, ela também não é um animal tão pesado, tá? Como os animais produtores de carne. São considerados animais ativos, com acentuado comportamento gregário, lembrem do comportamento gregário, ou seja, andam em grupo, os ovinos principalmente, e aguçado instinto de defesa. Então, ovinos e caprinos, eles têm esse instinto de defesa muito aguçado, tá? Então, por se tratarem de presas e não de predadores, esse instinto, ele está cada vez mais presente, tá? Mais aguçado. Então, qualquer movimento ali, mínimo movimento, ele está em alerta, ele está em estado de defesa. Então, isso é característica. E na raça crioula é ainda mais intenso. Aqui nós temos imagens da raça crioula. Então, vejam que a cabeça e as pernas, elas são deslanadas, enquanto que o corpo é lanado, né? Então, aí é a intensa quantidade de lã. Então, vejam que o velo, ele é mais comprido, né, de lã. Ele cai, ele começa no dorso ali, no corpo, e cai lateralmente. Então, vejam o tamanho desse velo de lã, tá? Porque a aptidão dela principal é a produção de lã. Merino australiano. O merino espanhol é considerado um dos ovinos domésticos mais antigos de todos os conhecidos e é descendente de um ovino selvagem primitivo, natural da Ásia Menor, o Ovis arcal. É um animal imponente, de aspecto nobre e bom desenvolvimento corporal.
tá? A constituição é robusta e a conformação angulosa, tá? É uma raça especializada na produção de lã fina, tá? Então, o merino, quando a gente fala de produção de lã, o merino, ele é o principal ator ali, né? Ele é o protagonista, o merino australiano. Por quê? Ele produz uma lã que nós chamamos de lã fina, ou seja, uma lã de extrema qualidade, tá? Professora, mas quais são os aspectos, as características que vão denominar aquela lã como fina? Lã fina, coloração, é uma lã muito clara, tá? Quando relacionada às demais. É uma lã macia, tá? É uma lã mais nobre, vamos dizer assim. Então, ela é mais clara e mais macia, e ela é considerada nobre, tá? Por conta dessa sua maciez, da suavidade e da coloração. Então, essa lã é considerada fina, tá? Em que esse merino, ele tem um equilíbrio zootécnico, 80% produção de lã fina e 20% produção de carne. Então, vejam que ele tem uma dupla aptidão, né? Ele produz carne, tem a deposição de músculo, claro, mas a sua principal aptidão é a produção de lã, e uma lã de extrema qualidade. Então, quando se vai falar de ovino produtor de lã, raças melhoradas, sempre tem base genética de merino, para justamente melhorar essa qualidade. Aqui é uma imagem, tá, do merino. Vejam como ele produz bastante lã. Então, do seu corpo, 80% a da produção entre carne e lã, 80% a produção de lã, tá? Então, ele produz bastante lã. Não é um animal muito grande, não é um animal pesado, porém, né, ele fica robusto, aparentemente, pelo excesso de lã. E veja que é uma lã diferenciada. Quando, por exemplo, comparado à crioula, que também é produtora de lã, só que é uma lã mais comum, é uma lã mais escura, é uma lã mais enovelada. Aqui não, é uma lã mais límpida, tá? Categorias animais e sistemas de produção. Então, aqui nos ovinos, nós temos, por exemplo, algumas categorias. Todas as espécies, seja bovino, bobalino, ovino, caprino. Então, nós temos as divisões. Nos ovinos, eles são divididos como cordeiro, borrego, capão, ovelha e carneiro, tá? Cordeiro, até 7 meses de idade. Borrego, até 15 meses de idade. Capão é o macho castrado, ovelha é a fêmea adulta e carneiro é o macho adulto. Então, vejam só. Nasceu aquele ovino. Ele é considerado cordeiro, tá? É o bebezinho, é o recém-nascido até 7 meses de idade. Passou da fase inicial, ali de cordeiro, ele vira borrego. É como se fosse o adolescente. Eu sempre brinco nas minhas aulas que ele é o aborrecente, por isso que é borrego, tá? Então, ele vai ali dos 7 aos 15 meses de idade. Então, vejam, aquele animal jovem, recém-nascido, até 7 meses, cordeiro. Segundo, passou para ser adolescente, aborrecente, borrego. Desse borrego que ele passou de adolescente, entre aspas, ele vai para sua fase adulta, tá? Então, esse borrego passou para a fase adulta, ele vai ser de 3-1. Se ele for macho, ele inteiro, ele é carneiro, né, o reprodutor. E se ele for fêmea, ele é ovelha. Agora, se aquele macho, ele foi castrado, ele não é mais carneiro, ele é capão, tá? Então, é uma divisão bem simples. Esses animais podem ser criados em sistemas extensivo, semi-intensivo e intensivo, que também falei bastante sobre eles na nossa primeira aula. Então, se você ainda não assistiu, retorne lá e dê uma olhada no que é o sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. Caprinocultura. Vamos ver agora aqui as raças produtoras de carne na caprinocultura. Nós temos o boé, tá? Quando falamos de caprino, primeira raça que vem à cabeça, boé, tá? Porque ela é amplamente disseminada no Brasil, tá? O boé é originário da África do Sul, resultante do cruzamento de cabras indígenas
africanas com animais de origem europeia. Então, é uma mistura ali a origem do boé, tá? A pelagem padrão, coloração branca no corpo e avermelhada ou escura na cabeça. Lembrem do Doper, ovino, que ele tem coloração escura na cabeça e branca no corpo? O boé é daquele mesmo jeitinho, só que a diferença é que já a pelagem não é preta, a pelagem é vermelha ou escura. Um pouquinho mais escura, um vinho, por exemplo, tá? O corpo é comprido, profundo, com amplas e bem distribuídas massas musculares. A produção de leite é mediana, mas suficiente para garantir uma boa criação de cabritos. Os machos pesam de 110 a 135 quilos e as fêmeas de 90 a 100 quilos, então são animais bem grandes. Aqui é a imagem do boé. A pelagem, sua característica principal. Anglo-nubiana. Pertence às raças do tronco das cabras asiáticas africanas, tipo nubiana, do Vale do Alto Nilo. Por isso que ela é chamada de anglo-nubiana, tá? Região da Núbia, no Alto Sudão, tá? Raça de dupla aptidão, resultante do cruzamento de cabras inglesas com cabras da Núbia, produz carne e leite, tá? São animais mais rústicos, prolíferos, de grande porte, pelos curtos e pelagem bem variada, tá? Produz, em média, 2 quilos de leite por dia numa lactação de 7 meses, com 6% de gordura. Aqui uma imagem da anglo-nubiana, ok? Então, ela tem essa pelagem mais mista, não tem uma pelagem bem definida e dividida, como, por exemplo, o boé. Moxotó é originária do Vale do Nilo, tá? É do Vale do Rio, do mesmo nome, né? Perdão. Estado de Pernambuco. Então, essa raça, como algumas que nós temos, ela é 100% brasileira, tá? Sua maior aptidão é a produção de carne. Tem uma produção leiteira, mas um pouco mais baixa, tá? Em média de meio litro de leite por dia. Não é seu forte, tá? O forte mesmo é a produção de carne. A maioria, né, dos caprinos nordestinos presta-se mais à produção de pele, né? Pele, carne. Então não tem uma produção de leite muito expressiva, não, tá bom? E essa raça Ramoxotó é a única raça brasileira que tem o padrão reconhecido e homologado pela BCC, tá? Que é a Associação Brasileira de Criadores de Caprino. Então é a única, tá? Então isso é pegadinha de prova, anotem aí, tá? Então é a única raça brasileira que tem esse padrão reconhecido e homologado, tá bom? Pela associação responsável. Essa é a raça Mochotô. A pelagem dela não foge disso também, gente. Tem pelagem branca pelo corpo e os seus membros e a cabeça tem esses detalhes pretos, tá bom? Então não foge disso, é bem característica. E como o forte dela, ela não tem um corpo muito robusto, apesar de ser para produção de carne, traz essa característica dela de um pouco mais alongada, mais fina, tá bom? Raças produtoras de pele, tá? Então, aqui na caprinocultura, todas as raças produtoras de carne apresentam boas características de pele. Então, destacam-se a raça Mochotó, Canidé e Repartida. As três são raças 100% brasileiras, tá? Somente a Mochotó, ela tem esse reconhecimento e homologação pela BCC, tá bom? Então, aqui nós temos na primeira imagem Mochotó, temos aqui na nossa segunda imagem a Canidé e temos a terceira imagem, que é a repartida. A repartida, ela tem essa pelagem mais desuniforme, tá? É bem mista mesmo. Enquanto que a Canidé, ela tem aqui próximo à cabeça, na lateral, tá? Descendo ali das fossas lacrimais, esse detalhe branco da pelagem, enquanto que o corpo é todo preto, né, ou mais escuro, ali um vermelho mais escuro, e as extremidades brancas, tá? Então, essa pelagem dela é muito característica também. Já a repartida é bem mista, a pelagem dela. Raças produtoras de leite na caprinocultura. Sane, tá? De origem europeia, considerada tipicamente leiteira e prolífera.
A aptidão leiteira é a sua principal característica. Quando vocês ouvirem falar de caprino produtor de leite, lembre de Sunny. Essa cabra é top 1 na produção de leite, tá bom? Tem pelagem branca ou cor creme, mas a sua maioria ela é branca, tá? Com pelos curtos e finos e uma pele rosada, tá? A cabeça se apresenta cônica e alongada, fina e elegante. O perfil retilíneo, as orelhas de tamanho médio e pouco elevadas. Então é uma cabra mais compacta. Ela não é tão grande assim, tá? Porém, ela tem uma excelente produção de leite. Então vejam bem que ela produz em torno de 3.000 quilos de leite numa lactação completa de 305 dias, tá? Os machos ficam ali entre os 70 e 90 quilos e as fêmeas entre 50 e 70. Então vejam que são animais pequenos, tá? Não são robustos, são animais mais curtos, porém com uma excelente produção de leite. Essa é a Sunny. Então vejam bem, essa cabra branquinha, com a pele rosada, tá? E a sua cabeça e o seu perfil mais retilíneo, mais afinado, tá? Então, essa é a cabra Sunny. Toggenburg. De origem europeia, a pelagem desta raça é de cor marrom acinzentada. Ponta do focinho e pernas brancas desde o joelho até os pés. Com triângulo branco na inserção da cauda, os machos apresentam pelos lisos e brilhantes, longos ou de comprimento médio, sendo permitido pelos curtos. Tá? Nas fêmeas, os pelos são macios, finos e brilhantes. E a pele é normalmente solta, flexível, de coloração cinza claro, e as mucosas escuras. Essa é a Toggenburg, tá? Excelente produtora de leite também, só que perde para a Sunny, mas tem essa coloração mais acinzentada. Parda alpina. Origem suíça, sua pelagem de coloração comum é parda e varia do claro acinzentado ao vermelho escuro. A pele é escura, assim como os cascos e as mucosas. Apresenta uma faixa negra no dorso, com os membros escuros na parte inferior e a cabeça, assim como a cauda mais escura que o restante do corpo. O úbere desses animais, das pardas alpinas, ele é mais arredondado, tem uma textura fina, tá? E as tetas não são grandes nem pequenas, elas são médias. Os machos variam ali de 60 a 80 quilos, enquanto que as fêmeas de 40 a 60. Então, são animais bem pequenos, até menores do que a Sunny, tá? Que varia ali de 50 a 70, por exemplo. Ó, o parda alpina é um animal bem compacto, bem curtinho, mas com uma boa produção de leite também, tá? Com relação às categorias animais e sistemas de produção na caprinocultura, diferente da ovinocultura que vem do cordeiro, que vem borrego, capão, tá? Ovelha, então o carneiro. Aqui nós temos uma divisão bem menor, tá? Então não tem tudo aquilo. Nós temos bode, cabra e cabrito. Acabou a história, tá? Então, nasceu é cabrito, tá? Então, ele fica ali sendo cabrito até o início da sua fase adulta, em que ele vai ser bode ou ele vai ser cabra, tá? Só que aqui nós temos uma pequena classificação. Esse cabrito, ele pode estar em aleitamento, ele pode, que é a fase de cria, ele pode estar sendo desmamado, que é a fase de recria, e pode estar sendo na fase de engorda, que é a terminação. Mas ele continua sendo cabrito, tá? Cabrito, bode ou cabra, ok? Os sistemas de produção também extensivo, semi-intensivo e intensivo. Então, eles podem ser criados em qualquer um dos três. Muito bem, então nós conseguimos ter um panorama aí completo das raças, tá? Tanto para produção de exemplos de produção de carne, leite, lã e pele, dentro da ovinocultura e da caprinocultura. Foi um apanhado geral e eu convido vocês a se aprofundarem mais nos temas, respondam os exercícios, leiam, saibam mais, tá? E interajam comigo no chat e nos fóruns. Agradeço a presença de todos. Bons estudos!